Fala pessoal, eu me chamo Lucas Oliveira e neste vídeo eu vou trazer para vocês um review desta belezinha que está me filmando agora, a Lumix G85. Bem, essa é uma câmera de sensor micro four thirds, ou seja, é um sensor micro 4/3. É um sensor pequenininho, tem um crop de 2 vezes em relação ao sensor full frame. Por exemplo, eu estou usando agora uma lente 16mm. Porém, o enquadramento que ela me entrega nessa câmera é de equivalente a uns 32mm. Começando pelo corpo dessa câmera, ela tem um corpo pequeno e leve, e na minha opinião, ela tem um design bastante elegante. O grip dela é bastante confortável também, se equipara aí às câmeras DSLR, ela realmente tem uma pegada bem legal e uma ergonomia interessante. Uma coisa que eu acho muito bacana nessa câmera é que ela tem vários botões de funções. Esses botões nos permitem setar diversos atalhos que vai nos auxiliar em nossos trabalhos, ficando muito mais fácil acessar algumas funções que a gente tem mais costume de utilizar. Ela possui flash pop-up, ela tem entrada para microfones e tem uma entrada micro HDMI. Porém, infelizmente, ela não vem com entrada para fone de ouvido, dificultando aí para monitorar os nossos áudios. Sem falar também que ela possui um monitor giratório, que isso auxilia bastante aí para a gente conseguir fazer alguns takes em ângulos difíceis ou até mesmo para poder se filmar. Entrando agora nas suas especificações técnicas, eu vou dar uma passada rápida aqui nas especificações para fotografia, já que o meu foco nesse review é no uso dessa câmera para vídeos. Bem, ela faz fotografia em RAW, ela fotografa em JPEG, ela tem um sensor de 16 megapixels e consegue fazer até 9 fotos por segundo. Ela possui também dois tipos de obturador, o obturador mecânico e o obturador eletrônico. O legal de usar o obturador eletrônico é que vai permitir a gente usar velocidades mais altas, como no caso dessa câmera, consegue alcançar uma velocidade de até 16.000. Além que a gente também acaba não desgastando tanto o nosso sensor mecânico. Agora, uma coisa que eu acho um pouco chata nessa câmera é que a proporção das suas fotografias é de 4:3. Acredito que isso seja por causa do formato do sensor. Mas também a gente tem a opção de fazer fotografias em 16:9, que é a proporção aí utilizada nos vídeos Full HD 4K, por exemplo. Essa câmera ela tem um ISO que varia de 200 a 25.600, mas já eu vou entrar nessa questão do ISO dessa câmera. Ela consegue filmar em 4K a 30 ou 24 frames com 100 megabits de segundo. É um arquivo aí realmente bastante interessante para a pós-produção e nos entrega um pouco mais de liberdade aí para a gente poder fazer o color grading nos nossos vídeos. Em Full HD ela faz 24, 30 ou 60 frames, e já dá para fazer aí um slow motion bem bacana. E em Full HD ela faz até 28 megabits por segundo. A Lumix G85 também entrega dois tipos de formato de vídeo. O MP4 com o codec H264, que é o codec mais utilizado aí nas câmeras hoje em dia, e o formato AVC HD, que é um formato menos comprimido, entrega mais qualidade, porém infelizmente esse formato a gente só consegue usar nas resoluções de Full HD. Agora, a coisa que eu acho mais bacana nessa câmera é o seu sensor estabilizado com 5 eixos. As câmeras da Lumix são referência quando o assunto é estabilização interna, e quando junta a estabilização do sensor com uma lente também estabilizada, sério, fica uma maravilha. Infelizmente eu não tenho mais aqui uma lente micro 4/3 com estabilização, mas apenas a estabilização do sensor já me atende super bem. Eu já cheguei a usar, por exemplo, uma câmera da Sony que também tinha um sensor estabilizado, porém não me agradou muito, não achei que funciona tão bem quanto essa da Lumix, por exemplo. Acredito que isso seja por causa do tamanho do sensor. Já que o sensor micro 4/3 ele é pequeno, provavelmente deve ser mais fácil de estabilizar. Já o sensor das câmeras da Sony são sensores APS-C, sensores maiores, por isso não deve entregar um resultado tão bacana. E quando o assunto é bateria, essa câmera realmente entrega uma autonomia de bateria muito legal. Com apenas uma bateria eu consigo fazer filmagens aí entre 1h30 e 2 horas, dependendo da resolução e se a gente está com o sensor estabilizado ligado ou não, nem se comparando às suas rivais, a Sony A6300 e a Sony A6500, que duram em média aí 20 minutos. Além da sua autonomia de bateria, vale ressaltar também que essa câmera não esquenta. Comparando novamente aí com as suas rivais da Sony, com essa câmera você não vai precisar usar uma luva de cozinha para poder utilizar essa câmera. Comparado aí com a maioria das câmeras que tem um limite de tempo de gravação de 20 minutos, o que vai determinar o tempo de gravação dessa câmera é o seu cartão de memória. Por exemplo, eu estou usando agora um cartão de 64 GB. Com esse cartão eu consigo filmar em 4K até 1h20 aproximadamente, sem interromper. E em Full HD a gente consegue gravar incríveis 5 horas. Mas aí você pode falar,
Ah, mas a bateria não vai durar tanto tempo assim, ela vai descarregar e a gente vai ter que interromper a gravação. É verdade. Infelizmente também, com essa câmera não é possível alimentar ela de forma externa, por exemplo, usar um power bank ou plugar ela direto na tomada. Porém, existe um adaptador que eu vou mostrar agora na tela, que com ele a gente consegue utilizar ele na tomada e nem é tão caro assim. Essa função ela é muito interessante para quem filma palestras ou eventos na íntegra, porque assim a gente não precisa ficar dando rec na câmera a cada 20 minutos, por exemplo. Com ela também é possível ter o controle manual do balanço de branco. Temos também a função de zebra, que ela vai indicar no monitor as áreas que estão super expostas. E também tem uma função bastante bacana que é o Focus Picking, que ele vai indicar a área exata ali que está em foco através de uns pontinhos coloridos. Isso ajuda bastante porque o monitor da câmera é pequeno e às vezes a gente não consegue ter 100% de certeza que o foco realmente está cravado ali. E com essa função consegue auxiliar aí bastante para a gente ter 100% de certeza que a gente cravou o foco. Essa câmera ela não tem perfil de log, mas ela tem alguns perfis interessantes, como por exemplo o neutro e o meu perfil favorito que eu estou usando agora, que é o Cine Like D. Com ele eu consigo fazer um color grade legal na pós-produção e a gente ainda pode setar as configurações dele, removendo contraste e saturação, deixando a imagem aí um pouco mais lavada. Mas também perfis de log não são tão interessantes em câmeras 8 bits, porque como os arquivos são bastante comprimidos, na hora de fazer o color grade fica bastante complicado. Então o Cine Like D acaba aí atendendo perfeitamente. Outra função muito bacana presente nessa câmera também é poder produzir os seus timelapses de forma embutida na câmera. A gente não precisa ter aqueles controles que pluga na câmera para poder setar o nosso timelapse. A gente faz toda a configuração na câmera e quando ele termina de fotografar, que pode ser tanto em RAW ou em JPEG, ela ainda dá uma opção da gente converter todas essas fotos em um arquivo de vídeo. A gente escolhe a resolução, escolhe o frame rate e a própria câmera renderiza essas imagens em um arquivo de vídeo. Porém, não é uma solução assim tão recomendada porque ele vai fazer um vídeo comprimido e na hora de editar ele pode ser que não fique tão legal. Mas aí é uma solução rápida para você ter um timelapse assim que você não quer tanta qualidade, você vai e faz na hora ali e tá pronto. E para finalizar, essa câmera também tem Wi-Fi, que com essa função a gente consegue transferir os nossos arquivos da câmera para o nosso celular através do aplicativo da Lumix, ou até mesmo controlar a câmera pelo celular. A gente tem até o Live View na tela do nosso celular, e sendo, sei lá, uma espécie de monitor externo. Mas não é tão legal de usar como essa função porque tem um delay ali considerável. É mais interessante ali para a gente que quer fazer uma foto mais remota, conseguir controlar o enquadramento certinho ali pelo celular. Porém, nem tudo são flores, né? Então agora eu vou falar um pouco dos pontos negativos que essa câmera possui. O primeiro deles é o fato que essa câmera só tem apenas um slot de cartão. Mas isso até que é ok se a gente for ver que a maioria das câmeras de entrada realmente vem com apenas um slot de cartão. Quando a gente filma em 4K, ela dá um pequeno crop ali no nosso enquadramento. Isso pode ser um pouco chato, em ambientes pequenos pode atrapalhar aí o enquadramento de vez em quando, mas é um crop realmente pequeno, não atrapalha tanto assim. E o que seria para mim o principal ponto negativo dessa câmera é o seu desempenho em ISO. Ela não tem um desempenho tão bom assim em baixas luzes. Não indico essa câmera para quem vai fazer filmes de casamento, de eventos à noite, que tem baixa iluminação, pois a partir do ISO 1600 a coisa já começa a ficar esquisita, não me agrada tanto. Eu uso até no máximo ISO 800. E falando em ISO, ela também infelizmente não tem os ISOs intercalares, os valores intercalares de ISO, como eu vou mostrar agora para vocês. Ter o ISO intermediário, né, na verdade, ter o ISO intermediário ajuda muito mais a gente ter um controle mais preciso, né, minucioso da nossa exposição. E por fim, o último ponto negativo dela, que eu não considero tão ponto negativo assim, porque depende muito do uso do usuário, é o autofoco. O autofoco dela não é tão eficiente nem tão rápido, né? É um pouco lento, às vezes erra bastante por ser um autofoco baseado em contraste. Neste momento, por exemplo, eu estou usando o foco de detecção de face que ela também tem um modo de rastreio. Porém, se a gente for comparar o autofoco dessa câmera com as câmeras da Sony e da Canon, por exemplo, ela realmente perde de lavada. Mas além disso, pelo menos quando ela encontra o foco ali, né, no foco automático, a transição de foco dela é bem suave, não é por ser lento, né? E é bem suave, dá uma impressão ali de foco um pouco mais cinematográfico, né? Como se estivesse realmente usando o anel de foco ali devagarinho. Ela não tem aquela transição muito brusca como muitas câmeras têm. Bem, na minha opinião, essa câmera ela vale muito a pena. Por quê? Porque ela é uma câmera relativamente barata para tudo que ela entrega, né? Que é o 4K em 100 megabits
e um sensor estabilizado. Câmeras com features como essa que a gente tem no mercado custam bastante caro. Porém, aqui no Brasil é bem difícil encontrar esse modelo de câmera, e quando a gente acha novo, a gente encontra por um preço bastante salgado, a não ser que a gente encontre alguém revendendo ela usada. Aí a gente consegue um preço mais bacana. Mas se você conseguir importar essa câmera de fora, você vai conseguir um preço bem bacana. Para quem já trabalha com câmeras da Lumix, como por exemplo a GH4 ou a GH5, na minha opinião, essa é uma ótima câmera para ser utilizada como câmera B. É possível também usar essa câmera para produzir lives, que hoje em dia está em bastante alta no momento, pois ela consegue dar uma saída limpa de HDMI. Porém, como eu já falei anteriormente, você vai precisar daquele adaptador para poder usar essa câmera plugada na tomada, pois fazer live com bateria fica complicado, né? Eu acho essa câmera muito boa para quem pretende filmar clipes, pretende fazer institucionais, comerciais, pois ela entrega realmente uma qualidade de imagem muito boa, ou até mesmo fazer vídeos aqui para o YouTube. Deixarei aqui embaixo alguns links de compra para essa câmera. Se eu encontrar algum link nacional, também deixarei aqui embaixo. E se vocês acharem que eu acabei deixando de falar alguma coisa, ou vocês têm alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. E se esse vídeo foi útil para você, por favor, deixe seu like e compartilhe para aquele seu amigo que está curioso aí para entrar nesse universo de câmeras micro 4 terços. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e a gente se vê na próxima.